Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, sou psicólogo e hoje eu vou falar para vocês sobre a síndrome de burnout. Você já parou pra pensar o que é isso aí? Normalmente as pessoas elas associam a síndrome de burnout a literalmente você ficar cansado com o trabalho. Mas ela é um pouco mais complexa que isso, tá? Porque o que acontece? Quando a gente pega essa questão da síndrome de burnout, ela é um esgotamento onde a pessoa não consegue performar no trabalho. Só que quando a gente pensa em transtornos psicológicos, as pessoas tendem a colocar tudo muito 8 ou 80, sabe? Ou a pessoa tem ou não tem. Ou ela tá no máximo ou tá no mínimo. E a síndrome de burnout, como quase todas as outras síndromes psicológicas, elas têm um processo até chegar a um determinado ponto. Para você ter uma ideia, tem uma questão de 12 passos que falam da questão das fases do burnout. Porque o que é o burnout? É quando você chega num ponto onde o trabalho ele é muito cansativo, você não tem energia, você não tem disposição para trabalhar, e é uma questão psicológica, é um esgotamento psicológico e mental. E surgiu do quê? A mesma ideia de você queimar as coisas, você acabar com o combustível para fazer aquela determinada atividade. Eu vou falar um pouco das síndromes, das fases do burnout, para vocês reconhecerem e avaliarem como é que é esse processo e entender que muitas vezes, alguns de vocês aí que estão assistindo estão em alguma fase dessa, só que não passou percebido ainda. Por exemplo, a primeira fase é o quê? Compulsão em demonstrar o próprio valor. A pessoa tenta fazer de qualquer forma mostrar que tudo que ela faz tem excelência, que ela é perfeita, que ela não sei o quê. Por quê? Muitas vezes a síndrome começa pela falta de entendimento do que é uma cobrança no trabalho. Não está claro exatamente o que ela está fazendo, o porquê necessariamente ela tem que fazer determinada atividade, e o fato de não estar claro essa determinada atividade faz ela começar a ter essas cobranças excessivas que começam a dar problema. Então a primeira fase é o quê? Essa vontade de mostrar a todo custo que o que ela faz está certo. Outra parte é incapacidade de se ligar do trabalho. Desligar do trabalho. O que é isso aí? É quando você começa a deixar de almoçar, você começa a trabalhar no final de semana, você começa a levar trabalho para casa, você começa a deixar de sair com os amigos para trabalhar. Para você ter ideia, essa segunda síndrome aqui, segundo ponto aqui, muitas pessoas já se enquadram neles. Elas já fazem o primeiro e já estão no segundo há muito tempo. Isso já faz parte do início da síndrome de burnout. Não significa que você esteja com um transtorno, mas significa que você já está começando a desenvolver esse problema. Tem pessoas que param aqui e tudo bem. Tem pessoas que param no primeiro. E esse ponto é o que começa a desenvolver ou não esse transtorno. Se você começa a descer cada vez mais, você começa a entender por que as pessoas começam a desgastar cada vez mais. Por exemplo, o terceiro ponto, negação das próprias necessidades. Você, igual que eu tinha colocado antes, você começa a parar de comer, começa a não ir no banheiro, você segura para ir no banheiro, você acha que o seu sofrimento não é importante, você acha que o trabalho é tudo que tem de importante, a família fica de lado, a boa qualidade de vida fica de lado, o exercício físico fica de lado, tudo focado na questão do trabalho. Fuga de conflitos, que é o quarto ponto. Você já não tem mais vontade de conversar com as pessoas. Você pega e começa a abandonar algumas conversas, ou uma brincadeira já começa a ficar um pouco mais agressiva, alguma coisa do gênero. E é nessas horas que começa a aparecer o primeiro sintoma físico, que é aquele desgaste que começa a ficar bem característico da síndrome de burnout. Então, nesse quarto estágio, vamos dizer assim, é o momento onde essa síndrome começa a ter alguns sintomas físicos, que é aquele desgaste físico que a pessoa tem. Aí tem a questão do quinto passo, que é o quê? Reinterpretação dos valores pessoais. Essa questão da reinterpretação é quando você começa a abandonar os seus hobbies pelo trabalho. A sua vida começa a girar em torno do trabalho. Você já não tem uma qualidade de vida porque tudo fica em volta do trabalho. As coisas não têm importância. O que é importância é o trabalho. A sua autoestima começa a ser valorizada pelo seu trabalho. Ou seja, se eu performo bem no trabalho, eu tenho uma autoestima boa. Se eu performo mal no trabalho, eu tenho uma má autoestima. Só que daí você começa a ter um ponto aqui. Lembra do quarto ponto? Se você já está começando a ter os problemas físicos, esse quinto cada vez ficando mais difícil. Então, cada vez que você vai descendo esses pontos, o seu corpo já está cada vez mais difícil de se manter. Então, começa a vir outras coisas. Por exemplo, a negação dos problemas. A pessoa começa a ficar intolerante. É aquela pessoa no trabalho que ela não consegue acertar, que, vamos dizer assim, todo mundo é preguiçoso, todo mundo é incompetente, todo mundo é disciplinado, só ela é trabalhadora. Ela acha que o mundo gira em torno da forma que ela enxerga o trabalho. O trabalho para ela que ela faz é o único que é de exemplo. Então isso começa a aumentar
a agressividade, começa a aumentar o sarcasmo e você começa a ter mais conflitos. Quem não conhece alguém que está nessa fase aqui? Você começa a olhar nesse ponto e você começa a ver que tem várias pessoas que trabalham com você que estão em todas as outras fases acima. E nessa aqui é o que muita gente está no trabalho. Todo mundo conhece uma pessoa que está nessa fase aqui. Uma pessoa que faz o teu trabalho ser um inferno porque ela não consegue lidar com os conflitos internos dela. E o que é? Isso faz parte da síndrome de burnout. A pessoa está começando a desgastar num nível que ela não consegue mais ter relacionamentos, o trabalho é a única coisa que importa, a vida dela gira em torno do trabalho, ela não consegue se desligar, ela não tem hobbies, ela não sai. A única coisa que ela faz é tentar de alguma forma usar algum entorpecente, alguma coisa do gênero para tentar escapar da realidade. O 7º passo, o negócio começa a ficar um pouco mais fundo, vamos dizer assim, que é o quê? Distanciamento da vida social. Você começa a viver única e exclusivamente para o trabalho. Os seus vínculos sociais são trabalho, a sua vida é trabalho, né? O relaxamento é trabalho. Você busca, de alguma forma, fora do trabalho, utilizar de entorpecentes, igual na anterior, só que na anterior você utilizava com algumas pessoas, agora você começa a tender a fazer isso de forma individual, de forma solitária, e você começa a, de alguma forma, tentar fugir da realidade e os sintomas físicos estão cada vez mais fortes, e está cada vez mais profundo. Outro ponto, que é o 8º passo da síndrome. Mudança estranha de comportamento. Ou seja, a pessoa começa a ficar muito diferente do que ela era. Você, por exemplo, era uma pessoa alegre e dinâmica, ela começa a ficar fechada, medrosa e insegura. Ela muda alguns valores em relação a quem ela era. Algumas coisas, por exemplo, a pessoa era bem religiosa, ela para de ir na igreja. A pessoa praticava exercícios físicos, ela para de utilizar exercício físico. Você começa a perceber que, olha como é que já está o estado da pessoa. Tudo começou com lá em cima, a pessoa não sabendo lidar com as cobranças. Aqui no passo, despersonalização. Ela acha que tudo que ela pensa não é importante. E nem as coisas ao redor. A única coisa que importa é o trabalho. E é muito engraçado isso porque tipo, ela desvincula ela como um indivíduo social e começa basicamente a focar só em coisas do trabalho. Não existe uma necessidade, existe trabalho. A vida dela é o trabalho. Trabalhar é viver. Entendeu? Só que nisso ela já tá com vários problemas sociais, vários problemas relacionados a questão de transtornos psicológicos. Ela já não tá se suportando, a exaustão já tá começando a tomar conta e ela começa a achar que aquilo ali é porque ela não tá performando bem no trabalho. E nisso aí ela já começa a prejudicar o seu dia a dia no trabalho. E cada vez as cobranças aumentam em cima dela porque ela literalmente não está performando bem no trabalho. E essa falta de performance no trabalho faz aumentarem as cobranças porque atividades que deveriam estar sendo feitas não estão acontecendo. Então, o 10º passo, o vazio interno, é quando ela acha que nada que ela vai fazer tem sentido, que ela acha que toda a vida dela é um desperdício. E ela começa a recorrer muito a drogas, álcool, começa a ter compulsões com sexo, compulsões com alimento, compulsões com outras coisas, começa a ter literalmente um desconforto muito grande internamente, ela não sabe o que fazer. E aí vamos para o 11º passo, que é a depressão. Ela não sente prazer em nada que ela fazia na vida. Tudo que ela fazia perde o sentido. Vamos dizer assim, tem estudos que mostram que quando pessoas que têm depressão enxergam a vida com tons mais de cinza. Então você começa a entender que a pessoa ela não sente mais prazer na vida, que a vida dela é literalmente um peso. Ela acha que tudo que ela faz não tem valor nenhum. Então, essa começa a vir uma coisa muito complicada, porque daí começa a vir as incertezas da vida, começa a vir exaustão excessiva, ela começa a perder muitas coisas que antigamente era considerada de qualidade, agora ela não consegue sentir mais prazer. E aí vem o 12º passo, que é o quê? A síndrome de burnout. É quando a pessoa entra num colapso físico e mental, que daí começa a vir com pensamentos suicidas, ela não consegue entender como é que ela chegou até ali, ela acha que tudo que ela fez foi uma perda de tempo, ela acha que a vida dela é um desperdício, ela não consegue levantar da cama porque ela tá exausta, ela tá cansada, ela não consegue viver, ela não consegue comer porque comer é muito cansativo, ela não consegue ir no banheiro porque ir no banheiro é muito cansativo. Pensa assim, é um estado onde você está tão cansado que você não consegue fazer suas atividades. E se você começar a perceber, desde o primeiro passo, até a questão de compulsão de mostrar o próprio valor, incapacidade de desligamento do trabalho, você começa a perceber que tem várias pessoas que estão em alguma fase dessa lista aqui. Isso aqui é os passos que a pessoa vai seguindo para chegar na síndrome de esgotamento. E quem tá me escutando deve ter observado que tem várias pessoas no trabalho que transformam o trabalho em algo difícil e você percebe que elas estão em algum estágio desse aqui. Então você começa a entender que
isso é construído, é precário, não é uma coisa que surge do nada. Às vezes demora anos para isso acontecer. Só que vai cada vez dando um passo a mais. Tem pessoas que travam num ponto desse, tem pessoas que simplesmente entendem que estão com um problema e começam a corrigir a vida. E isso é meio complicado porque a gente tem muito essa questão de que os transtornos psicológicos, eles simplesmente acontecem. Puf! E agora eu tenho uma doença psicológica. As coisas não funcionam assim. A síndrome de burnout, como a maioria dos transtornos psicológicos, ele é construído. E quando eu entendo que ele é construído, eu começo a praticar esse tipo de coisa, a tentar controlar. Por exemplo, se eu tô vendo que eu tô me cobrando excessivamente no trabalho, eu começo a olhar, opa, isso aqui não tá certo. Eu começo a achar que meus colegas são incompetentes e a única pessoa que é competente sou eu, opa, na hora de eu começar a rever meus conceitos. Se eu acho que a única pessoa que sabe o que tá fazendo sou eu, tem que dar uma olhada. Se eu começo a fugir de conflitos, presta atenção, é perigoso. Por que eu tô fugindo de conflitos? O que tá acontecendo? Eu não tô indo nas reuniões, tô faltando de trabalho para evitar conflitos. Eu começo a deixar de fazer meus hobbies ou alguma coisa do gênero por causa de trabalho. Será que é a melhor decisão que eu tenho para fazer? Comece a pensar sobre isso. Comece a observar a sua vida e comece a entender como é que é o seu dia a dia, para você entender, será que você não tá às vezes nesse processo? E eu te falo uma coisa, tem tratamento, tem como você construir uma qualidade de vida melhor, tem como você sair desse processo e tem como você trabalhar de forma satisfatória, sentindo prazer no trabalho. A gente tem muito essa ideia que o trabalho tem que ser um peso que eu carrego. Não, o trabalho é uma atividade que você faz para o seu sustento. Ele não tem que ser um castigo, ele tem que ser só trabalho. Então, assim, quem tiver com dificuldade em relação a isso, quem tiver sim, em algum desses passos, talvez do quarto em diante, já começa a buscar ajuda psicológica. Do quarto em diante, você já começa a perceber que a situação já não é muito favorável para você. Você já está sentindo a exaustão, as coisas não tão fáceis, e talvez a melhor decisão mesmo seria buscar um atendimento psicológico, tentar mudar algumas coisas em relação à sua vida, alguns valores, alguns conceitos, e buscar, assim, uma qualidade de vida que seja satisfatória para você. Então eu falo pra você assim, quem tá com percebeu que está em alguma dessas fases, principalmente da quarta em diante, busque o atendimento psicológico, busque melhorar a sua qualidade de vida, porque vai fazer diferença pra você e pra sua família e pras pessoas que estão em volta de você. Beleza, pessoal? Meu nome é Giovanni, sou psicólogo. Quem quiser saber mais sobre o assunto, coloque seus comentários aqui embaixo. Tem minhas redes sociais aqui também. Quem tiver no YouTube, se inscreve no canal, que eu toda semana tô colocando 2 ou 3 vídeos aí pra falar sobre assuntos de psicologia. Beleza, pessoal? Tudo de bom pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.